Depois Becker Show. se vira na edição. Olá, Beleza. gente, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui com o Emanuel. O primeiro bate-papo que ele teve com o Becker foi sobre Nietzsche e a política, a primeira parte. E hoje a gente vai continuar a segunda parte desse vídeo, trazendo algumas reflexões. Será que Nietzsche apoiaria candidato do tipo Bolsonaro? Ou Nietzsche seria um fã do Lula? Bom, antes de eu passar para o Emanuel, gostaria de fazer aqui algumas considerações sobre esse assunto de política e tal. Constantemente as pessoas me perguntam: mas Nietzsche seria a favor do aborto? Nietzsche seria a favor da homossexualidade? Nietzsche seria a favor disso, a favor daquilo? Gente, não tem como a gente falar 100%, Nietzsche seria isso, Nietzsche seria aquilo. O que a gente faz aqui no YouTube, que a gente também faz nos nossos Instagrams, se você não segue a gente ainda, segue lá, na verdade, trazer uma reflexão a partir do que Nietzsche escreveu sobre a vida, sobre política, sobre diversos assuntos, e tentar trazer uma possibilidade de opinião. Jamais a gente pode falar Nietzsche era um cara de direita. Tem muita gente que fala isso para mim. Nietzsche era um cara de direita, ele nunca apoiaria essas coisas que você apoia. Claro que não, né? Que a página é administrada por outra pessoa. Eu apoio uma coisa, Nietzsche apoia outra completamente. Mas para iniciar o nosso bate-papo, o que você pensa, Emmanuel? Nietzsche seria um cara que teria um viés de esquerda ou teria um viés de direita? Cara, bom, vale muito a pena relembrar uma coisa que eu citei no último vídeo, na primeira parte, porque ou por simplesmente relembrar, ou porque talvez não tenha ficado claro para alguém, mas o posicionamento de Nietzsche antes é niilista, né? Ele percebe que o mundo ele não tem finalidade e que, por exemplo, a gente acreditar que o progresso científico vai salvar a humanidade, que a gente se curar do H1N1 salvou a gente de um vírus, daí agora tem o coronavírus e a gente vai achar que a vacina vai nos salvar de pandemias, né? Tipo, haverão outras, né? O progresso científico não vai salvar a gente ingressar em um governo 100% de esquerda, mesmo que você seja de esquerda, eu te garanto, não vai resolver todos os nossos problemas. Se você é totalmente de direita, a gente ingressar num governo totalmente de direita, de verdade, né? Porque Bolsonaro ele é só ignorância, ele não. Pô, dei uma alfinetada minha aqui, mas isso é da minha parte. Eu acredito que Nietzsche também seria muito crítico de ambos, né? Antes de ser a favor ou contra de qualquer um, ele também seria um crítico tremendo, né? Ele foi um grande crítico de si. Mas o que eu falei no vídeo anterior, então, é justamente que esse posicionamento niilista, essa falta de crença de finalidade, é a crença de que estar de um lado ou de outro não resolve nada, que o verdadeiro progresso é o declínio de si, é o encontro consigo mesmo, conhecer os próprios abismos, saber lidar com a sua angústia. Essa melhora, esse progresso real, ele é individual, Nietzsche acredita. Né? Por isso que ele propõe o super-homem. Ele não quer dizer que tem um grupo de homens, tipo alemães, que são superiores aos outros. Não, não é isso. Ele diz que em meio a todos os homens, no meio de uma tribo de índio, no meio dos alemães, no meio dos africanos, no meio dos australianos, há alguns ali que são fortes, potentes, pessoas capazes, e tem os fracos. Isso independe da sua região, da sua etnia, né, de sua orientação, até inclusive das suas crenças. Né? Agora, em meio a esses, há sempre os fracos. Tem uma frase, não sei se você conhece, de Nietzsche, em que ele diz assim: o político divide os seres humanos em duas classes, instrumentos e inimigos. Para quem quiser também saber um pouco mais da opinião de Nietzsche, mais em relação a esses assuntos políticos, que constantemente as pessoas me perguntam sobre isso, vale muito a pena você ler também o capítulo do Novo Ídolo, de Zaratustra, que é uma crítica que Nietzsche faz ao Estado. Então, vale muito a pena. O que Nietzsche pensa? Será que Nietzsche era direita, esquerda? Vale a pena você ler esse capítulo de Zaratustra, que você vai ver uma opinião de Nietzsche através de Zaratustra mais, assim, direta em relação a esses assuntos políticos, que muitas pessoas têm dúvida. É uma observação que eu gostaria de falar para muitos leitores apressados,
é que fala assim, Nietzsche criticaria o socialismo, Nietzsche jamais... Com certeza, Nietzsche criticou o socialismo, só que o socialismo que Nietzsche criticou, as ideias socialistas no livro Humano Demasiado Humano, na verdade, não era ainda o sistema de Marx, que Nietzsche não chegou a ler o Capital, Nietzsche não chegou a ter contato com essas obras de Marx. Então, com certeza Nietzsche criticaria, obviamente. Nietzsche criticou Shakespeare, gente. Nietzsche criticou Shakespeare, criticou vários nomes importantíssimos. Então, Bolsonaro seria uma pessoa que Nietzsche certamente criticaria e Lula certamente Nietzsche criticaria constantemente, constantemente. Mas pode continuar. E Moro também seria muito criticado pelo fato de ter sido acusador e juiz. Na prática, ele foi acusador e juiz. Então, seria um mau uso da lei. Nietzsche já é contra o moralismo, né? Já seria contra esse sistema de tribunal que nós temos. Ele exigiria algo muito superior do ser humano. E ainda por cima o cara foi acusador e juiz, né? E aqui eu não estou querendo defender Lula, eu estou falando do trabalho do Moro mesmo, sabe? É o trabalho dele, não independentemente se for Lula, inclusive me sinto agora na obrigação de declarar que eu não sou apoiador de nenhum dos dois, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é realmente imparcial, assim, eu não tenho vontade nenhuma de favorecer. Eu também assim, não apoio, para as pessoas saberem meu posicionamento político, eu não apoio nenhum dos candidatos, mas assim, eu reconheço obras feitas, eu reconheço o período que foi o governo Lula, o impacto que teve isso para o Brasil. Eu, como educador, hoje professor e tal, eu vi, né? Porque eu sou um pouquinho, não sou tão velho, mas tenho quase 34 anos, então eu vivi um pouco mais direto esse período que Lula governou e conheço o Nordeste muito bem, principalmente a Bahia, onde eu nasci, e vi os impactos dos programas sociais, o impacto do governo Lula. Não nego de maneira nenhuma todos esses benefícios, ao contrário do meu irmão, que teve formação pelo ProUni, teve bolsas e tal, e hoje é assim um antipetista e não reconhece o que o governo fez, né? Eu não tenho essa ingratidão. Fui muito beneficiado pelo Bolsa Família, sou de família muito pobre, e quando aquele auxílio chegou, e as pessoas falam, você só vota no Lula, você só apoia o socialismo, etc., só por causa do Bolsa Família. Essas pessoas, na verdade, nunca passaram fome, essas pessoas não sabem como que 80, 100 reais faz muita diferença na Sim, sim. vida dessa... Na verdade, tem estudos sociológicos do Brasil, da USP, da Universidade de São Paulo, que diz respeito a qual é o custo de reinserir aquela pessoa que foi marginalizada, que é um pai de família, que passa o dia inteiro no bar, por exemplo, gastando o troquinho que tem para tomar uma cerveja e às vezes deixa o filho passando fome. Quanto que custa para reinserir essa pessoa? Né? É milhares de reais, entendeu? Agora o Bolsa Família não é R$ 200 por mês. É a diferença, né, do custo. E aquele dinheiro, assim, pobre, quando você dá R$ 200 para ele, ele gasta R$ 200. Se tu dá R$ 200 para um rico, cara, ele não vai nem investir, porque não, mesmo que renda 5% ao mês, né, vai render R$ 10 por mês. A tomar um Né? sorvete na esquina ali, a tomar um sorvete. Rico não toma nem o sorvete de R$ 10, ele pega o italiano gourmet de 30. Exato. Tá ali. Então, que dá para que come só um potinho assim. Então, realmente o Bolsa Família é uma excelente estratégia econômica. Você não precisa nem se preocupar com o pobre para entender que é melhor para a economia do Brasil, né? Basta se preocupar com a economia. Nossa, 15 minutos passa rápido. Temos mais 4 minutos ainda. Nossa, passa muito rápido. E deixa eu te falar, socialismo ou capitalismo? As pessoas me perguntam constantemente sobre essas duas vertentes. Você é um cara que tem mais uma inclinação para o capitalismo ou você é um cara mais socialista, amigo de todos, dá dinheiro? Assim, eu tô mais pro lado capitalista, mas tipo, eu concordo plenamente que é porque é onde eu cresci, onde eu fui formado, não exatamente uh, eu não estou escolhendo por causa do que eu conheço hoje, é também por causa da minha construção, né, da construção do meu ser. Eu nasci numa sociedade capitalista. E assim,
Nietzsche ele faz críticas não tão complexas ao socialismo, né, por não ter tido grande conhecimento da obra de Marx. Só que acontece que o próprio marxismo ele não tem uma grande pegada e compreensão do capitalismo, porque ele vê o capitalismo apenas como meio de produção. O capitalismo não é só um meio de produção, né? Enfim, sem querer entrar no mérito, porque o nosso tempo está curto, assim, a partir de Nietzsche a gente deve desenvolver as coisas, e a partir de Marx a gente também deve desenvolver mais o socialismo e o comunismo para estar dialogando, né? Tipo, ele não acaba em Marx, né? A gente deve ir além. Então, um marxismo construído, né? A partir de Marx. É como se, e a mesma coisa Adam Smith, por exemplo. Adam Smith, poxa, se a gente for tratar ele como liberal, pô, não vai dar certo as nossas atitudes liberais. A gente deve pensar a partir, né, de Adam Smith. O Keynes, por exemplo, superou muito Adam Smith em quesitos da efetividade, da praticidade, da forma de governo, na forma de mexer com a economia, mas a gente também deve pensar a partir de Keynes, né? Enfim, desenvolver a partir deles. Mas eu estou mais respondendo diretamente a pergunta, como eu já fiz, mais inclinado para o capitalismo. E tu, Anderson? Olha, assim, eu não vejo Marx como um opositor de Nietzsche. Na verdade, por mais que as pessoas falem, Marx é opositor de... Não, não vejo isso, não. Na verdade, eu enxergo, inclusive, isso pode ser tema para o nosso próximo vídeo, a gente pode falar sobre os Cavaleiros do Apocalipse, os três filósofos da suspeita, né? Nietzsche, Freud e Marx. E a gente pode trazer um vídeo mais completo, onde a gente consegue fazer algumas análises e dar algumas opiniões mais concretas em relação. Porque eles são filósofos, são pensadores, são revolucionários que olham para a sociedade, desconfiam dela, não acreditam nessa estrutura que está formada. E assim como Nietzsche, o próprio Nietzsche falava de farejar, de olhar por que tem por trás dessa sociedade. Então eu vejo muito isso em Marx, essa coisa da suspeita, de não aceitar as estruturas sociais, não aceitar esse modelo econômico. Então eu não vejo ele como opositor, na verdade vejo ele mais como uma ferramenta que pode agregar para a gente pensar de maneira mais crítica a sociedade em que nós convivemos, de não aceitar tudo aquilo que a gente olha e acha que isso é natural, sempre foi assim, a sociedade sempre foi assim. Não, a gente deve investigar, deve suspeitar e não deve aceitar simplesmente o capitalismo. Ele, de longe, é a coisa melhor que aconteceu nesses últimos 200 anos de revolução, de construção social, etc. Mas é difícil também pensar agora em um modelo melhor. Não é que não seja possível, mas é difícil, eu não consigo ver. Então, eu talvez tenha uma inclinação um pouco mais para o capitalismo, embora eu não seja dono dos meios de produção, embora não tenha sido dono de porra nenhuma, mas eu tenho mais esse lado do que necessariamente essa questão assistencialista, socialista e tal. Não que eu não veja graça nisso, não que eu não veja utilidade em lutar por na verdade, nós lutamos por uma sociedade mais justa, nós lutamos por uma sociedade mais suportável, mas eu estou mais inclinado para o capitalismo. Nossa, fui Claro. cancelado agora. Não, mas inclinados para o capitalismo sem acreditar em aquele bando de besteira como meritocracia, enfim. Criticamente, né? Criticamente é igual quando a pessoa se declara, se fala que é de esquerda, e necessariamente não é uma pessoa que está apoiando o Lula. Ela é de esquerda, mas não está apoiando o Claro, Lula, não está apoiando até mesmo o Ciro. É uma pessoa que tem um entendimento, uma leitura do mundo com um viés mais de esquerda, mas não é necessariamente apoiador dessas figuras políticas, dessas personalidades que estão aí. claro, Mesmo claro. É, por exemplo, acredita em governos de esquerda, você acredita que é o melhor para o país, por exemplo, não necessariamente você tem que acreditar que aquele que se diz de esquerda é o ideal para o seu país. Né? é o que a gente tem no momento, né? Então a gente talvez seja melhor, né? Mas uma coisa que eu gostaria de falar, para finalizar, por mais que passe dos 15 minutos, porque eu considero muito importante, que é assim, ó, o que são os fracos e os fortes para Nietzsche, né? Sem querer entrar em detalhes subjetivos, mas de uma forma mais geral, sabe? Quando
alguém se sente mais potente, se sente grande, se sente maravilhado, quando se utiliza da própria criatividade para inventar uma nova forma de governo, inventar uma nova forma de governar, né, de uma forma que favoreça as pessoas, que favoreça o humano, que favoreça o país, que faça ele crescer, essa pessoa, para Nietzsche, é forte. Agora, quando eu não sou criativo, não sou inventivo, não tenho uma proposta, eu apenas reajo ao meio, eu sou aquele que vai lá e apontar o dedo, você tá errado, você tá errado, você tá errado, votem em mim. Aquele que vai lá e diz, isso aqui tá uma bosta, tem que acabar com isso, votem em mim. Aquele que ganha olhos só porque é oposição, contrariedade e destruidor, esse para Nietzsche não é forte, esse é um fraco, ele é um reativo, ele é alguém sem a criatividade, sem invenção, apenas reação ao que os criativos fizeram. Né? Então, nesse sentido, Bolsonaro não é forte, ele é um fraco. Ele é um fraco porque ele é apenas reativo. Ele é reativo e na hora do debate, na hora de dizer, e aí, o que você sabe? O que você tem para criar? O que você tem para trazer? Ele foge do debate. Isso até hoje, não é só antes de ser eleito. Então, ele reage como um fraco e ele não traz criatividade, demonstrando ausência de força, né? Força intelectual, força individual, né? O cara, ele diz, eu sou imbrochável. Entende? Um presidente falar uma coisa dessa, né? E que, com certeza, não é imbrochável, né? Enfim. É difícil. E aí a mesma coisa vale, por exemplo, quando você vai se questionar assim, não, então aquele cara que é a favor dos humildes, que é a favor de criar dignidade para os humildes, que é a favor de dar o Bolsa Família, será ele é forte então porque ele criou essas coisas? Talvez ele seja. Acontece que por que você apoia a defesa dos pobres, né? Por que você faz isso? Porque você ama o ser humano, porque você quer dar dignidade, ou você apoia eles porque você odeia a sociedade, porque você odeia o rico, porque você inveja? Por que você, né? Você está reagindo ao que você odeia, declarando amor pelos pobres, ou você realmente ama aquilo e quer dar dignidade? Bom, se você ama aquilo e quer dar dignidade, você é uma pessoa forte, meus parabéns. Agora, quando você apoia só porque você odeia, você é uma reação. O seu sim, na verdade, é uma negação da vida para Nietzsche, né? Que nem um exemplo que eu achei muito bom, que eu vi uma vez. Por que você apoia o rock? Você ama o rock and roll, você é um cara da pesada, ou você só odeia o funk e quer contrariar o pessoal do funk? Porque daí você não ama o rock and roll e você não é forte, você não é inventivo, você não é da galera. Você é só um reativo. Você é alguém enfraquecido pelo funk, pelo ódio ao funk, né? Então, esse questionamento vale para cada um fazer sobre si, e é uma constatação de que Bolsonaro não é forte, ele é frágil, ele é fraco, né? Ele é reativo. Por exemplo, quando perguntam para quando Bolsonaro foi lá e falou numa entrevista, acho que no Danilo Gentili, que ele não entende de economia, cara, isso é um baita sinal para não votar nele. Sim, é o ministro da Economia que vai atuar. Mas ele é o cara que vai escolher o ministro da Economia. Mas escolher um cara com baita currículo. Cara, nem para liberal Paulo Guedes está prestando, sabe? Enchendo de benefícios ao BTG, foi lá, negociou uma redução de juros, só que essa redução não chega na ponta. Ele não negociou com os bancos. Esse juros menor ficou para os bancos pegarem empréstimo do Banco Central, mas não dos bancos, tipo o Banco do Brasil, Caixa, para repassarem esse desconto para a gente. Ele não chegou na ponta. É um cara que não sabe negociar. Então, como é que esse cara tomaria decisões boas? E como é que esse cara vai supervisionar o trabalho de um ministro da Economia? Vai incentivar uma boa gestão? Se o cara não entende nada de nada. Um gestor, quando você gere uma empresa, você tem que entender de todas as áreas, porque você vai flutuar entre elas, né? Não basta o gerente de marketing de uma empresa te dizer o que tem que fazer e tu tem noção zero de marketing, só vai lá, assina e dane-se, sabe? Que controle é esse, né? E se ele não precisa entender de economia, por que então precisa de um presidente? Né? Se ele não precisa de entender de economia, de educação, então por que presidente se não precisasse? Né? Perfeito, Ficou um gente. negócio meio que contra o Bolsonaro, mais contra o Bolsonaro do que... Mas tudo Por bem. mais contra Bolsonaro do que necessariamente Lula, mas
porque agora o Bolsonaro está no poder, então não tem como a gente falar menos dele, né? Não tem como falar menos. E Lula hoje não tem tanta força política como ele tinha antes. Tem ainda sua força política, tem todo o seu eleitorado, mas o nosso problema hoje não é Lula, né? Nosso problema é Bolsonaro, ele que faz vergonha, faz que a gente passe vergonha lá fora. Então, assim, a gente vai, obviamente, criticar mais ele. Não tem por que a gente ficar batendo aqui em Lula, né, no PT, que já está calejado, a galera já fala mal constantemente. Então, a gente tem que pegar um pé mais do Bolsonaro mesmo. Gente, essa foi a nossa segunda parte. Passou bem rápido, né, mano? Depois você corta o back isso aqui. Essa foi a nossa segunda parte. Não esqueça de ativar o sininho aqui, de deixar o seu comentário, sugestões de vídeos. Siga a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu. Vamos lá. Vamos dar aqui stop vídeo. Ah, não. Stop vídeo não. É stop gravação.